Tudo que eu preciso, tudo que eu procurava, encontro em teus braços. Em teus olhos não vejo mágoas, e mesmo com meus erros, você dizia que me amava. Agora eu percebo o quanto eu sinto a sua falta. Eu tento ser como você, eu tento ver como você vê. Tudo parece ser mais simples quando se vê com coração. Eu vejo como você tem amor por alguém que te esqueceu, e mesmo assim você insiste em amar mais uma vez. Eu procurava, encontro em teus braços. Em teus olhos não vejo mágoas, e mesmo com meus erros, você dizia que me amava. Agora eu percebo o quanto eu sinto a sua falta. Falta, Deus. Você conseguiu ver o que há de melhor em mim. Agora eu consigo ver, há muito de você aqui. Eu tento ser como você, eu tento ver como você vê. Tudo parece ser mais simples quando se vê com coração. Eu vejo como você tem amor por alguém que te esqueceu, e mesmo se você insiste mais uma vez. Dá um grito! Aleluia. Com você é sempre assim, tudo novo se faz, sua luz dissipa a escuridão. Seu amor é bem mais doce, alegria, sua esperança cresce dentro de mim. É isso que ele faz. Isso que
cresce dentro de mim. Cante. É isso que Ele faz, é isso que Ele faz. Renova o meu viver, é isso que Ele faz, é isso que Ele faz. Renova o meu viver, é isso que Ele faz, é isso que Ele faz. Renova o meu viver, é isso que Ele faz, é isso que Ele faz. Renova o meu viver, 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 renova o meu viver. É isso que Ele faz, cante. Renova o meu viver, é isso que Ele faz. Renova o meu, é isso que Ele faz, é isso que Ele faz. Renova o meu viver, é isso que Ele faz, é isso que Ele faz. Renova, mais forte. É isso que Ele faz, é isso que Ele faz. É isso que Ele faz, é isso que Ele faz. Renova o meu viver, é isso que Ele faz, é isso que Ele faz. Renova o meu viver, é isso que Ele faz, é isso que Ele faz. Renova o meu viver, renova o meu viver, renova o meu viver, renova o meu viver. Tu és o Rei, Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão, és o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão. Por quê? E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Feche seus olhos e viaje. Viaje com Jesus nessa noite. Entre nessa onda. Curta altas ondas com Cristo nessa noite. Essa é a melhor onda, querido. Essa é a melhor onda. Aleluia. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Diga, Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Declare. As trevas se vão, barreiras
barreiras se vão por causa da sua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge. Tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, cante. Ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge.
com você. Abra o seu coração para Ele e deixa Ele entrar, deixa Ele entrar, deixa Ele entrar, deixa Ele entrar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você do que o que está lá fora. Maior é Jesus. O seu brilho é maior, claro, tão claro. Seu brilho é maior, claro, tão claro. Seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Teu reino vem, teu reino vem, Pai nosso que estás no céu, santo é teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Levante as suas mãos. Profetiza sobre a cidade de Vila Velha, que venha o reino de Deus sobre essa cidade, sobre cada canto dessa cidade, onde tem jovens morrendo, jovens nas drogas, jovens se prostituindo nessa hora. Ah, querido, tem que haver compaixão em nossos corações, tem que haver amor em nossos corações,
Tem que haver verdade. Levante a sua voz e chame o reino de Deus. Chame o reino de Deus. Diga bem forte: teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Diga: pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Queridos, jovens estão morrendo e muitas vezes ficamos acomodados, sentados numa cadeira dentro de uma igreja e não damos frutos. Se nós não damos frutos, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Precisamos dar frutos. Precisamos ter compaixão em nossos corações pelos jovens que estão se perdendo, que estão morrendo com um vazio no coração, procurando vários tipos de drogas, se prostituindo, ficando com mulheres, mulheres ficando com vários homens, adolescentes engravidando por causa do pecado. Feche os seus olhos. Esqueça as crianças que estão correndo aqui na frente. Talvez você esteja prestando atenção. Deixa o Senhor falar o teu coração. Será que estamos servindo a Deus verdadeiramente? Ou será que estamos pronunciando o nome de Deus involuntariamente? Ou será que vivemos criticando uns aos outros, querendo ser melhor do que o outro, se preocupando só consigo mesmo? Abra sua boca e ore. Você que foi entregar o seu pão com o pastor Ney, você viu a realidade de alguns lugares. Lembre dessas pessoas agora, aonde elas estão. Aonde estão aquelas pessoas? Aonde estão aqueles jovens
com as suas mãos queimadas por causa do crack, com os seus ossos aparecendo por causa da desnutrição do corpo. Ore por essas pessoas. Ore por essas pessoas. Peça misericórdia. Peça misericórdia de Deus. Alcance, Senhor, alcance cada jovem nessa cidade. Levante a sua voz, querido. Levante a sua voz, querida. Alcance as famílias, Senhor, destruídas nessa cidade. Alcança, Senhor, aqueles que se desviaram e não estão na tua presença, estão comendo no prato do diabo. Alcança, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Vem com o teu reino, Pai. Vem com o teu reino, Jesus. Vem com o teu reino sobre essa cidade. Vem com o teu reino sobre essa cidade, Jesus. Vem, Jesus. Teu reino vem. Declare isso com os olhos fechados. Segura bem forte a mão do seu irmão. Declare isso, vamos. Vem o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino forte aplauso a Jesus Cristo. Sai do chão! Despertam aqueles que dormem, as almas aflitas gritam por amor. Nós somos geração
muito bom, glória a Deus, foi muito bom isso aqui. Agora chegou o momento, nós vimos aqui, né, Jesus é a salvação, e chegou o momento agora de ofertar ao Senhor. Por que ofertar ao Senhor? Hoje eu vou te dar 3 motivos, só 3 motivos. O primeiro é que é um princípio ofertar ao Senhor. O segundo é que... Calma aí, eu esqueci, brincadeira. O segundo é que oferta é um negócio de multiplicar, né, pastor? Não é isso? Então, se você não oferta nada, nada vezes qualquer coisa é nada. Então, se você... É verdade isso, pô. Todo mundo aqui sabe disso. Então, ó, se você não oferta nada, você não vai multiplicar nada. No final, o resultado é nada, não é isso? Então, muito básico. O segundo é o seguinte. O terceiro já, né, foi mal. O terceiro é o seguinte. Você vem para a igreja, tem tudo ligado aqui, a lâmpada, tal, ar-condicionado. E naquela época que as pessoas ofertavam, pegavam o carneiro, o cordeiro, sei lá, botava fogo lá no negócio, eles perdiam alguma coisa. Eles iam lá e voltavam para casa com nada. E aqui você vem, tal, adora, usa seu braço, oh, aleluia, glória a Deus. Volta com o braço para casa. Você vem, glória a Deus, fala com sua boca, com a boca. Você fala, volta com a boca para casa. Então a oferta é o único momento da adoração que você vem, deixa alguma coisa e vai embora. É por isso que devemos ofertar. Então eu vou chamar os queridos diáconos, né, obreiros, e você vai estar tendo a oportunidade de... Solta a música aí, João. Você vai estar tendo a oportunidade de ofertar ao Senhor com essa motivação que eu tentei passar para vocês. Aleluia. Father God, I pray for Houston, Texas tonight. I pray for the people that are in this concert. I pray that you would... Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, pelos seus filhos amados, Senhor. Muito obrigado porque seus filhos são inteligentes, Pai. Eles entendem o princípio, entendem o valor da multiplicação e o valor da oferta, Pai. Muito obrigado, Senhor, que cada vez mais o Senhor venha trazer essa consciência para a mente deles, Pai. Abençoa os teus filhos, Pai, e multiplica, Deus, em nome de Jesus, Pai. Esteja com todos nós, abre a mente, o coração, para o que vai estar acontecendo aqui agora nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, toma aí o preletor, o que vai acontecer aqui agora. E prende a vontade de ir no banheiro, Senhor, de fazer aquelas coisas. E em nome de Jesus, Pai. Amém. Qual que é a chamada do nosso culto de hoje? Cadê a chamada, tia? Aê. Senhor, dá-me forças para caminhar. Interessante que dentro da palavra caminhar tem a palavra amar. Vocês perceberam isso? Senhor, dá-me forças para caminhar. O que será que é isso? Vamos lá, com a Bíblia aberta aí. Lucas 22, 39. Então saiu, e segundo o seu costume foi para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a sua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Que privilégio desse anjo, hein, galera? Puxa vida, já pensou o anjo confortar, abraçar Jesus? Meu Deus do céu. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orais para que não entreis em tentação. Esse texto, ele é uma realidade muito profunda.
E ele é recheado de fenômenos espirituais e psicológicos. Para que nós possamos entender que a vida do ser humano, ela não é só espiritual e ela não é só humana. Nós vivemos em dois mundos o tempo todo. Teve uma quarta-feira que eu preguei sobre isso aqui. É o mundo mais poderoso do que o outro. Vocês lembram? Quem estava aí lembra? Lembra disso? O ser humano, ele vive em dois mundos o tempo todo. E Jesus, ele foi o cara que mais caminhou por um propósito. Paulo disse assim: tende sobre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, deixou a sua glória e se vestiu como um de nós. Nos amou, nos perdoou. E Paulo diz para que nós tivéssemos o mesmo sentimento. Qual foi esse grande sentimento de Jesus? Jesus estava na glória, tinha todo o poder. A comparação mais fácil de entender é como se você morasse em uma mansão, a mansão mais linda que você possa imaginar, com fachada de vidro, heliporto, lago, com patinhos, piscinas, cavalos. Aí você sai da sua mansão e vai morar no barraco de favela. E foi isso que Jesus fez. Ele deixou o poder, ele deixou glória, ele deixou tudo e foi morar na favela. Ele saiu da atmosfera de glória, a atmosfera onde não tem pecado, só tem santidade, e entrou numa atmosfera de pecado. Ele caminhou por um propósito. E a caminhada de Jesus começou quando o Pai falou com ele: meu filho, alguém precisa ir salvar a humanidade. E Jesus disse: eu vou. E ele começou essa caminhada. Só que toda caminhada, ela tem um momento que você vai precisar de força para caminhar. E toda caminhada, ela só continua e você só encontra força se ela for untada no amor. O que é untar? É revestir. Se ela for revestida do amor. Não tem como caminhar por um propósito sem amar. Interessante, o dia que eu estava fazendo esse banner, ele não ficou lá essa maravilha, não. Mas quando eu saquei essa palavra, eu até não gostei da fonte, não, mas glória a Deus, ficou aquela mesmo. Eu falei: meu Deus, a palavra amar está dentro da palavra caminhar. Você só caminha num casamento se tiver amor, você só caminha no ministério se tiver amor, você só caminha na sua família se tiver amor, você só caminha na sua cidade, você só caminha na sua vida se você tiver amor. E Jesus teve todo esse amor. Ele conseguiu processar tudo isso. Ele conseguiu viver tudo isso. E quando ele estava nessa situação, quando ele estava nesse momento, aleluia, alguém trouxe um chiclete aqui para mim. O meu aqui já está sem doce. Hoje pode pregar mascando chiclete, hein, gente? E quando Jesus entendeu tudo isso, ele deixou a sua glória, e ele entrou nessa atmosfera humana, e ele traduziu muito bem esse fenômeno do espiritual e o humano. Jesus é Deus e ele é homem. A psicologia prova, por A mais B, que quando uma pessoa está em grandes transtornos, em grandes opressões e psicoses, o seu organismo sofre uma grande opressão que ele elimina a linfa e ele expele o sangue pelos poros. Isso é um fenômeno psicológico. Mas interessante que antes do texto falar que Jesus suou gotas de sangue, ele estava sendo consolado por um anjo. Vocês estão entendendo o fenômeno? Jesus, como homem, ele estava oprimido. Ele sabia que ele precisava passar pela cruz, mas ele não tinha forças humanas para passar pela cruz. Mas ele foi até o limite da sua força. E muitas vezes nós não andamos nem 10% da nossa força. Não caminhamos nada e já desistimos do objetivo da nossa caminhada. E já desistimos de caminhar com Deus, porque achamos que está muito difícil, só que nem começou ainda. Nós temos até o sangue para suar, e muitas vezes não estamos nem suando o suor normal, e já desistimos da caminhada. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê força para caminhar,
e chegar até o fim do propósito, e não colocar as nossas expectativas em pessoas, e não colocarmos as nossas expectativas em situações humanas, mas sim colocar as nossas expectativas naquele que pode transformar a morte em vida, naquele que pode nos dar força para caminhar, naquele que pode nos dar força para amar, porque essa força vai nos motivar a pôr o pé na estrada, a levar o evangelho, a construir uma vida sustentável, consolidada, firme na presença de Deus, a vivermos os princípios do Senhor, a alcançarmos a intensidade na presença do Espírito Santo. É só caminhando com a força do poder de Deus na nossa vida. E quando Jesus voltou, ele tinha falado com os discípulos: fica aí um pouco. E eu imagino que ele estava esperando que os discípulos orassem por ele. E quando ele volta, ele encontra os caras dormindo. Ele estava suando sangue. Ele estava vendo o momento da cruz. E ele volta e ele encontra os seus discípulos dormindo de tristeza. Outro fenômeno psicológico. Quem aqui, quando está chateado, tem vontade de dormir? Isso é um sintoma. São fugas da nossa alma. Um sintoma de quadros depressivos na nossa vida. E aqueles caras eram tão humanos. Entendeu, não? Aqueles caras eram tão humanos que eles andavam com o Rei dos Reis. Presta atenção. Aquele que chegou para o vento e disse: acalma-te, e virou para o mar e disse: cala-te. Jesus já tinha feito isso. Aquele que parou o cortejo fúnebre, aquele que parou o enterro, o caminho do enterro, tocou no caixão e o filho da viúva ressuscitou. Foi o mesmo Jesus que chegou na porta do túmulo de Lázaro e disse para Marta e Maria: tira a pedra. E elas falaram: mestre, já fede. Já está fedendo, cheira mal. Tem 4 dias que morreu. Jesus disse: não tem problema. Um corpo no 4º dia ele já entrou em estado de decomposição. Olha que loucura. O Lázaro já devia estar com pedaço do lábio comido pelos vermes, porque eles começam a comer os lugares onde é mais úmido no corpo. Não é assim? Aqui nos cantinhos dos olhos, as orelhas, essa cartilagenzinha aqui, com 4 dias já foi para o espaço. Imagina como que estava aquele defunto. Imagina isso. E Jesus chega e fala: Lázaro, sai para fora. E o cara levanta amarrado. Veio até um perfume do céu que tirou a catinga do defunto. Os caras já tinham visto tudo isso. Meu Deus, se eu ver um negócio desse, por muito menos eu vou te falar, eu já fico a ponto de querer voar. E os caras tinham visto tudo isso. Mas na hora que a fraqueza da caminhada invade, a tristeza leva a querer dormir. Por quê? Dormir é um estado de paralisia. Dormir é um estado de descanso, mas é um estado de fuga. Vocês estão entendendo? Nada contra dormir, gente. Vamos dormir, é bom. Não faz mal, não. Nem paga imposto. Graças a Deus até hoje. Mas quando você está triste e você quer dormir, é porque você quer parar. Tem momentos que você deve bater a vontade de dormir, levantar e encarar a briga com força para caminhar. E esses discípulos que já tinham visto tudo isso, eles dormiam de tristeza, porque a cruz era terrível. Até hoje a história prova que não há uma forma de tortura mais sádica e perversa do que a cruz. Todas as outras formas de tortura levam a vítima da tortura a morrer pelo limite da dor. Então, a cadeira elétrica, o choque, agulhas debaixo da unha, essas torturas que vão fazendo, levam o corpo humano a perder a vida pelo limite. Mas chega um limite. Mas a cruz, ela deixa o corpo se decompor sozinho, através da dor. Ali tem o estado máximo de desidratação. A pessoa perde todo o líquido, vai perdendo todo o líquido do corpo. Com dores terríveis pelos cravos,
por ter apanhado, por isso que eles batiam nas vítimas antes de pendurar na cruz, para que ela fosse sentindo, amargurando ruminando a sua dor. E o que eles faziam? Quando a vítima estava ali na cruz, eles pegavam uma marreta e quebravam o fêmur da vítima. Sabe para quê? Para que a vítima perdesse a sustentação da coluna. E aí o peso do corpo fosse comprimindo o pulmão. Só que essa compressão não é de uma hora para outra. Porque o cara ia sentindo dor, só que tem uma coisa no ser humano que se chama a libido. Que muita gente acha que é alguma coisa relacionada a coisas sexuais, mas não é não. A libido é uma força de vontade para viver. E isso vai impulsionar o ser humano a lutar para viver até o limite. E é essa luta que vai fazendo a dor se consumar e se intensificar na vida daquele ser humano. E os romanos sabiam de tudo isso. O povo inteligente, viu? E aí, com o fêmur quebrado, a vítima ficava tentando ali sustentar a sua coluna sem sustentação. Imagina a dor que essas vítimas passavam na cruz. E a história prova até hoje, a arqueologia prova até hoje, que não existe uma forma de tortura pior do que a cruz. E Jesus sabia que ele ia passar por isso tudo. E quando ele estava ali orando, e ele falava, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava buscando do trono forças para caminhar. E aí entra o fenômeno espiritual. Canta lá, bassurianda, mache, canta lá. Vai chegar um momento na sua vida, que você não vai ter força para caminhar. Na sua mente, na sua razão, nas suas emoções. Você não vai ter força para continuar no seu chamado, no seu ministério, nos seus estudos, na sua família. Você vai querer desistir de tudo. E esse é o momento que muitos se perdem. E encontram entorpecentes, anestésicos, engano para a sua alma. E querem fugir dos problemas. E se jogam nas drogas, e se jogam na prostituição, e se jogam no crime, e se jogam na violência, e se jogam nas coisas virtuais indevidas. Por quê? Não tem mais forças para caminhar. Estão frustrados. Quem deveria estar orando por ele está dormindo. Você está literalmente suando sangue. Chegou no seu limite. E aí, você desiste. E é nesse momento que Satanás te pega. Porque se Jesus tivesse desistido, e ele teve essa oportunidade, hein? Por isso Jesus venceu a morte. Jesus não passou pela morte, vocês estão entendendo? Jesus venceu, ele lutou com ela e venceu. E a vitória, ela é antecedida pela oportunidade da derrota. Você só vence se antes você tiver tido a oportunidade de perder. Ok? Por isso que o meu galão é o vencedor. Porque ele teve a oportunidade, quarta-feira passada, de perder para o São Paulo. Mas ele ganhou, e de 4-1. A vitória, ela é precedida pela oportunidade da derrota. Então tem gente que fala assim, mas Jesus era Jesus. Eu já provei para vocês que Jesus era homem e Deus, porque ele vivia o fenômeno espiritual e o psicológico, ok? E Jesus disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ei, Jesus forte. Por isso que eu sou apaixonado por ele. Porque ele venceu por mim. Ele venceu a cruz. Ele atravessou a cruz. Por isso que eu uso essa munhequeira aqui, ó. Vocês estão vendo que essa munhequeira aqui tem a cruz com um buraco no meio? Está vendo que ela é vazada? Isso significa que Jesus passou pela cruz. Dá um glória a Deus. Ele quebrou a fortaleza das trevas. Ele é mais forte do que o diabo. Ele pode bater no peito e falar, eu te venci, Satanás. E naquele momento ele estava buscando dos céus força para caminhar. Então, querido, querida, nos momentos de crise existenciais da sua vida, nos momentos onde você não tiver mais força, no momento onde seu psicológico tiver falido e você não encontrar forças em você mesmo, isso é natural. Você é ser humano. Você não é um boneco de ferro, um gigante de aço. Legal aquele filme, né? Que você vê ali os robôs lutando. Você não é isso, não. Você é feito de carne e osso. Você é pó da terra.
Você tem frustrações, tem sentimentos, tem vontade de pecar e vontade de desistir. Mas entenda que no Espírito existe força para caminhar. E Jesus deu uma sova nos discípulos e falou com eles, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Nem uma hora vigiai e orai para não cair em tentação. Nós não lemos isso? E Jesus fala no texto 2 vezes, vigiai e orai para não entrares em tentação. Por quê? Porque quando você não tem força para caminhar, o diabo te pega e te leva para o inferno. Mas se você buscar em Deus forças para caminhar, você vai chegar ao seu objetivo como Jesus chegou. Ele venceu a cruz. Ele morreu. Ele morreu. Mas ele ressuscitou. Ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Aplauda o Senhor. Deus te dá forças para caminhar. E Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz é buscar dos céus forças para caminhar e amar. Amém? Fique de pé nesse momento. Tira aqui para mim, gente, fazer um favor. Aleluia. Aleluia. Jesus sabia que ele ia morrer, mas ele não desistiu, ele foi lá. E isso é que é poder. Ele morreu e ressuscitou por nós. E ele está aqui para nos dar forças para caminhar. Onde as suas forças terminaram na sua vida, a partir de hoje, elas serão restauradas. Amém? Amém? Ah, ele sabia. Ele sabia. E ele não desistiu. Se nós soubéssemos dos problemas mais graves que iríamos enfrentar na nossa vida, nós faríamos de tudo para mudar a rota, não é verdade? É natural, nós fugiríamos. Mas ele sabia, ele simplesmente amou. Ele falou, Pai, eu vou salvar eles. O diabo foi cachorro, safado, sem vergonha. Enganou Eva, enganou Adão no jardim. Mas Jesus falou assim, isso não vai ficar assim, Satanás. Deus é um Deus de processo, Deus caminha até o fim. Muita gente pensa assim, por que Deus não acabou com tudo e começou de novo? Porque Deus tem força para caminhar. Deus sabia que ele precisaria caminhar 7, 10, 50 mil anos. Não podemos mensurar o tempo cronológico da humanidade. Porque 1000 anos para Deus são como um dia e um dia como 1000 anos. Deus construiu o mundo em 7 dias. Quem pode provar que esses 7 dias não são 7.000 anos? Vamos aí conjecturar o quanto quisermos e nunca vamos chegar na resposta. Mas Deus sabia que ele teria que caminhar. E Deus está caminhando hoje. Está caminhando com você para te levar a salvação, a libertação. Está caminhando com você quando você erra, quando você peca. Sabe aquelas fraquezas ignóbeis que você fala, como eu caio nisso tantas vezes? Deus te diz, eu caminho com você quantas vezes precisar. Eu sou seu Deus. Eu vou com você de novo. Eu vou com você de novo. Eu não desisto de você, eu não desisto da sua vida. Vambora, vambora, vambora. Quantas vezes eu já me prostrei chorando na presença de Deus e Deus me pegou e falou, meu filho, levanta, vambora, 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 vambora. Às vezes eu imagino assim o Espírito Santo, igualzinho o apóstolo, né? Quando a gente chega caindo pelas tabelas perto do apóstolo, você fala, sai! Vambora, 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 vambora! Vamos finalizar! Amém? Porque esse é o nosso Jesus. Força para caminhar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, toma-nos, transborda-nos, transborda-nos, transborda-nos. Por preço de sangue o Senhor nos salvou, nos comprou. Ah, Espírito Santo, revela essa verdade a cada um de nós. Revela, revela, revela. Revela, Espírito Santo. Revela-nos, Espírito Santo. Revela-nos. Revela-nos. Che, balaba, socanta, labá.
Revela a cada um, Senhor. Minha vida, estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão terá impossível, meu Jesus realizou. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer por ter nos levado numa adoração tão verdadeira e profunda. Queremos te agradecer por ter nos mostrado o que vamos fazer nessa cidade como profetas dessa geração. Te agradecemos pela sua palavra revelada. Te agradecemos pela força para caminhar. Leva-nos em paz para nossos lares. Guarda-nos e ajuda-nos a vencermos todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor?